A República Romana. A palavra república vem do latim res publica e significa coisa pública. A cronologia da República Romana. A República teve início em 509 a.C., com a deposição do rei etrusco Tarquínio, o Soberbo. E teve fim no ano 27 a.C., quando Otávio assumiu o poder, dando início ao chamado Império Romano. O poder político na República Romana era fundamentado em três poderes: as magistraturas, o Senado e o povo, através dos diferentes tipos de assembleias. Organização política da República Romana. Em relação à organização política, ocorreram mudanças e permanências. As principais alterações ocorridas na passagem da monarquia para a república foram: o desaparecimento do posto de rex, ou rei. Em seu lugar surge outro tipo de magistratura: o consulado. Também o Senado passou por mudanças. O Senado, que durante a monarquia tinha um papel secundário, passou a ser a principal instituição política da Roma republicana. Porém, sua composição foi mudando paulatinamente, quanto ao número de senadores, e quanto à origem social de seus membros. Com o passar do tempo, plebeus enriquecidos também passaram a integrar o Senado. Os plebeus, antes desprovidos de cidadania e de direitos políticos, progressivamente foram mudando de status político durante a República, alcançando o direito a participar da vida política romana, fazendo-se representar através de instituições políticas próprias, que não existiam na época da monarquia romana. Por volta do IV século a.C., o poder na República Romana encontrava relativo equilíbrio entre as três instituições principais: as magistraturas, representada por ocupantes de cargos eletivos, o Senado e o povo através suas assembleias específicas. Em seguida vamos estudar os assuntos de maneira mais detalhada. Primeiro vamos conhecer os cargos ocupados por magistrados: cônsul, ditador, pretor, censor, questor, edis curuis e tribuno da plebe. Vamos agora conhecer as funções desempenhadas por cada magistrado da República. Os cônsules. O consulado era constituído por 2 cônsules que eram eleitos anualmente pela Comitia Centuriata, ou Assembleia Centurial. Suas funções eram de natureza militar, administrativa e também jurídica. A autoridade do cargo de cônsul era revestida por uma prerrogativa excepcional, denominada imperium. Ou seja, o cônsul tinha o poder de fazer com que as leis fossem efetivamente cumpridas. Um cônsul possuía inclusive o poder de veto sobre as propostas do outro cônsul. O consulado veio para substituir a função de rei, sendo a mais alta magistratura da República Romana em tempos de paz. Porém, a curta duração do mandato, e o fato de haver 2 cônsules ocupando o consulado ao mesmo tempo, evitava que o poder máximo fosse exercido por um único indivíduo. Agora vamos conhecer outro cargo de magistratura da República Romana: o cargo de ditador. Em situações de conflito, ou em situações de perigo, o Senado romano podia nomear um ditador que pelo período máximo de 6 meses passava a possuir poderes ilimitados. A partir da sua nomeação pelo Senado, o ditador ostentava o poder supremo em Roma. E atuava notadamente na área política e na área militar. Outra magistratura era ocupada pelos pretores. O pretor. Haviam 2 tipos de pretores na República Romana:
o pretor urbano que exercia sua autoridade nas cidades, e o pretor peregrino que exercia sua autoridade sobre os estrangeiros. A principal função de um pretor era ministrar a justiça, porém, podia também acumular a função de administrar algumas províncias especiais, tornando-se a autoridade máxima da província. Acumulando autoridade civil e militar na província sob sua jurisdição. Outro tipo de magistrado que existia era o questor. Os questores cuidavam da gestão fazendária do tesouro público, ou seja, cuidavam dos arquivos, das finanças, do recolhimento de impostos e das despesas públicas de Roma e suas províncias. Também prestavam auxílio administrativo aos cônsules. Entre os magistrados havia também o cargo de censor. Os censores eram eleitos de 5 em 5 anos. A principal função do censor era fazer o recenseamento, levantando e classificando as pessoas de acordo com o valor de suas riquezas. Também cabia ao censor vigiar e zelar pela manutenção da moralidade e dos bons costumes. Outra magistratura existente era o edis. O edis tinha como função cuidar dos serviços públicos em geral. Cuidava da segurança pública, das condições de abastecimento, da fiscalização dos mercados, e da manutenção de ruas e edifícios. Havia também o edis curuis, cuja função específica era organizar os jogos, as festas cívicas e religiosas, além de espetáculos em geral. Por fim, havia o magistrado exclusivo da plebe, o tribuno da plebe. Em 494 a.C., os plebeus promoveram a revolta do Monte Sagrado. Uma das conquistas dos plebeus foi o direito de ter e eleger seus próprios magistrados. Os tribunos da plebe. Os tribunos da plebe eram magistrados que representavam os plebeus e defendiam seus interesses. Eram eleitos pela Assembleia da plebe. E seus mandatos tinham duração de 1 ano. O tribuno tinha autoridade para fazer oposição às propostas contrárias aos interesses dos plebeus. Inclusive podiam vetar decisões tomadas pelo Senado e por outros magistrados. Também tinham o poder de convocar plebiscitos, cujos resultados ganhavam força de lei. Inicialmente a plebe tinha o direito de eleger 2 tribunos. Mais tarde, o número foi ampliado para um total de 10 tribunos da plebe. Agora vamos ver outra instituição política, a da República Romana. O Senado. O Senado foi uma instituição remanescente da monarquia romana. Tornou-se o órgão mais importante da República, quando também passou a ter a característica de Assembleia Permanente. No início do período republicano, era formado exclusivamente por anciãos de origem patrícia, e era composto por 300 membros com cargo vitalício. A partir do ano 82 a.C., no governo do ditador Sila, o número de senadores foi aumentado de 300 para 600 ao todo. Posteriormente o Senado passou também a conter plebeus entre os seus membros. Também transformou-se em uma prática, tornar os ex-magistrados, membros do Senado republicano. O Senado da República fiscalizava e autorizava os atos dos cônsules e de outros magistrados, e também validava as decisões das assembleias populares. Participava do controle das finanças da República, além de cuidar da política interna e externa de Roma. Como dissemos antes, além das magistraturas e do Senado havia também outra instituição política na República, que era representada pelos diferentes tipos de assembleias compostas pelos cidadãos. Conforme também foi visto anteriormente nos estudos sobre a monarquia romana, a participação política dos cidadãos romanos se dava através das comitia.
que em língua portuguesa costuma se traduzir como assembleia ou comício. Na República, a participação política do cidadão romano continuou se dando desta forma. Ou seja, através das assembleias ou comícios. Embora tenham havido mudanças em relação aos tipos de assembleias e sua composição social. Durante a fase republicana, mulheres e escravos continuaram sem direito a participar destas assembleias. Contudo, os plebeus ganharam assembleias próprias, desta forma passando a ter direitos políticos. Algo que não possuíam durante a monarquia. Então, vamos conhecer os tipos de assembleias ou comícios. Entre as assembleias podemos destacar a Assembleia das Tribos, a Assembleia Centuriata e a Assembleia da Plebe, ou Concílio da Plebe. Vamos conhecer melhor cada tipo de assembleia. Assembleias das Tribos. Como vimos em aulas anteriores, as tribos originais do início da história romana eram apenas três: os Titis, ou Titinses, Ramnes, ou Ramnenses, e os Luceres. Contudo, ao longo da República o número de tribos aumentou consideravelmente. O sistema de tribos passou a ser dividido em tribos urbanas e tribos rurais. Através da Assembleia das Tribos, eram eleitos os magistrados de menor autoridade como edis e questores. O sistema de tribos reunia os cidadãos de acordo com o seu local de residência ou de acordo com a origem. Ou melhor, todos os cidadãos eram registrados através dos recenseamentos, e depois incluídos em uma tribo de acordo com sua origem. No sistema de tribos o voto, assim como em outras assembleias, era contabilizado por tribo, e não por indivíduo. Agora vamos falar sobre a Assembleia Centuriata. A Assembleia Centuriata agrupava os cidadãos por centúrias, ou seja, por unidades do exército. Lembrando que centúria era um tipo de unidade do exército romano. Embora a origem desta instituição esteja em fins do período monárquico, quando essa instituição tornou-se herdeira da maior parte das atribuições da antiga Assembleia Curial. Foi durante o período republicano que a Assembleia Centurial ganhou maior importância política. A composição da Assembleia Centurial utilizava como critério a riqueza e a posição social. O que demonstra que na República Romana, havia uma relação entre riqueza e exercício da cidadania, pois esta Assembleia era constituída segundo critérios de riqueza. Era a Assembleia que escolhia os ocupantes das magistraturas de maior poder e prestígio, as chamadas altas magistraturas, como os cônsules, os pretores e os censores. O voto, assim como em outras assembleias, era contabilizado por centúria e não por indivíduo. Na República, a Assembleia Centuriata também conservava os poderes adquiridos durante a monarquia, tais como celebrar a paz ou a guerra e aprovar leis. Com o passar do tempo, a Assembleia Centuriata, antes restrita aos patrícios, passou também a admitir plebeus entre os seus membros. Agora vamos falar sobre a Assembleia que dava voz e vez aos plebeus. A Assembleia da Plebe, que também era conhecida como Concílio da Plebe. Esta instituição foi criada durante a República, no V século a.C. Era composta exclusivamente por plebeus. A principal função desta assembleia era escolher os tribunos da plebe e o edis da plebe, e tratar de assuntos de interesse dos plebeus.